A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro entrou em contato com a Polícia Federal e com o ministro do Supremo, André Mendonça, é o relator nesse caso, mirando um acordo de delação premiada. Nessa quarta, o ministro Mendonça garantiu mais prazo para a investigação da Polícia Federal. Reportagem de Luciana Amaral. O advogado de Daniel Vorcaro, José Luiz Oliveira Lima, se reuniu com o ex-banqueiro no Presídio Federal de Brasília e depois procurou delegados da Polícia Federal e o ministro do STF, André Mendonça. O movimento buscaria medir a temperatura para um acordo de delação premiada de Vorcaro, tratado como certo nos três poderes. Nesta quarta-feira, Mendonça prorrogou o inquérito do Banco Master por mais 60 dias, conforme pedido da Polícia Federal. A prorrogação era esperada, mas não deixa de dar força à investigação. A PF havia feito o pedido para abrir novas linhas de apuração sobre o material apreendido com Vorcaro, como as ligações políticas do ex-banqueiro, especialmente com o Centrão. Depois disso, nas próximas semanas, são esperadas novas fases da Operação Compliance Zero, a que prendeu Vorcaro. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu os investigadores e deixou claro que o grupo seguirá com o trabalho no caso. Afirmo e reafirmo a todos que nós vamos investigar e fazer o nosso trabalho até o fim. Nós não vamos ser intimidados por ninguém, por quem quer que seja. Nós vamos investigar a todos aqueles que tivermos que investigar, mas vamos sempre respeitar a Constituição, respeitar as leis. A CPI do crime organizado aprovou a convocação de Marta Greif e rejeitou chamar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. No entanto, a percepção entre parlamentares é de que a ex-namorada de Vorcaro deve pedir um habeas corpus no Supremo e se livrar da convocação. A PF também não escapa do desgaste com o Congresso. A pedido de Mendonça, a corporação excluiu informações sensíveis do ex-banqueiro que estavam armazenadas no Senado, no escopo da CPMI do INSS. O ministro do Supremo baseou a medida na preservação do sigilo da vida privada. No entanto, a presidência da comissão conseguiu, por meios indiretos, recuperar alguns dos dados apagados. A PF disse que iria comunicar o caso ao relator, que ainda não se pronunciou. Daniel, o que a gente tem de informação até aqui é que a oferta de delação, aspas, é séria. O que você está ouvindo por aí? É de que é séria, apavora Brasília e tem uma informação trazida pelo Caio já na segunda-feira. Hoje, agora há pouco, a nossa colega Mônica Bergamo reforça isso, de que a princípio, preservaria os ministros do Supremo. Isso, óbvio, tem uma lógica, é muito ruim do ponto de vista de qualquer defesa, de qualquer escritório de advocacia grande, inclusive que trabalha com delações premiadas, envolver ministro do Supremo. Isso seria inédito e pode inviabilizar o trabalho dos próprios advogados. Então, existe um interesse até corporativista de não envolver ministro do Supremo. Mas não dá para garantir uma delação pela metade. É como aquela frase de Otávio Mangabeira: você pensa no Brasil, tudo tem precedente, né? Um precedente de você poupar da delação o judiciário e restringir só ao legislativo ou ao executivo seria um precedente, mas é muito estranho. Não dá para ter controle e a própria delação do Mauro Cid, que foi a última grande delação, também começou de um jeito e terminou de outro. Caio, pelo que a gente averiguou, a delação correria com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Há uma forte discussão se isso seria possível. Seria um modelo inédito, né, William? Que a gente conseguiu levantar também de informação, na Lava Jato não teve. Justamente a fórmula como o precedente criado pelo Alexandre de Moraes de permitir, o Supremo depois avalizou, de que delações pudessem ser feitas pela PF, algo que a PGR contesta, né? Que é ela tem um que recurso cabe... dela contra isso. Isso, exatamente, aguardando julgamento. Seria algo inédito, né? A gente, não me lembro, também acompanhei, cobri a Lava Jato, de um modelo de uma delação dupla
com dois órgãos que historicamente disputam entre si o protagonismo da prerrogativa de investigar no Brasil. Teria que ser muito afinado, porque aí, para você delatar, quando você vai fazer o processo com a Polícia Federal, tem 2, 3 caras ali, quando é com a PGR tem mais 2, 3 caras ali, daí tem que ter uma sintonia fina também com o próprio ministro relator e com a sua equipe. Não é algo fácil, mas claramente esse formato, o que a defesa busca, é algo que seja inconteste e que não seja passível de nulidades no futuro, como parte das delações da Lava Jato foram. Thaís, o que a gente acompanha até aqui, sobretudo agora, quando deixou de ser especulação, deixou de ser boato, deixou de ser conjecturas, de fato há uma oferta de delação formalmente apresentada ao relator da matéria, que é o ministro André Mendonça. Até aqui, os passos parecem ser os passos formais clássicos. O ministro relator recebe a oferta. Agora, o próximo passo é que talvez gere dúvidas do ponto de vista jurídico, se, por força desse recurso, inclusive da Procuradoria-Geral da República, se é possível os advogados se dirigirem. Agora, até aqui, pelo que a gente tem averiguado, não há uma ideia muito clara do que estaria dentro dessa delação. Se ela trabalharia nessa linha que vários mencionaram como possível, que seria, no fundo, um acordo. Poupa-se aqui e sacrifica-se ali? William, esse é um acordo que acaba, se ele prevalecer, ele vai abrir um precedente, para usar aqui o que o Daniel Hittner usou, um precedente perigoso de como as instituições vão funcionar a partir daqui. Porque sem delação já está óbvia a participação, ou já está óbvio o envolvimento dos ministros, não com crime, nós estamos passando longe disso, mas relações nada republicanas com quem cometeu o crime. Então, nós estamos falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, um que fez a operação de compra e venda de um resort, e que só aparece meses depois que a história estourou, que é o caso do Dias Toffoli, e outro que fez um acordo, um contrato de advocacia também sem precedentes no Brasil pelo valor. Então, assim, com delação ou sem delação, qualquer acordo que tente poupar o Supremo Tribunal Federal, eu acho super preocupante, porque a partir do caso Master, a gente nunca consegue voltar para a estaca zero. A gente continua a história a partir das sujeiras e dos crimes e das coisas que já foram cometidas. A gente não consegue zerar a fita. Eu tenho uma preocupação muito grande de como isso vai interferir nas relações institucionais, não só do próprio STF, mas entre os poderes. Há de fato, e o ponto que você levanta é nevrálgico, porque quando a gente conversa com operadores no campo do direito, por exemplo, advogados muito experientes nessa área, todos eles, Daniel, são muito céticos em relação ao que eles chamam capacidade de uma delação de desafiar um sistema. Já se atribui essa delação, e de novo não é conjectura, de novo é o que está na mesa, um significado histórico. Porque se ela abranger tudo o que já se sabe, seriam envolvidos governadores de Estado, ministros do Supremo, líderes político-partidários, várias figuras ligadas a governos estaduais e ao governo federal de várias maneiras. Seria um desafio ao que os próprios advogados chamam de o sistema. Temos condições políticas no Brasil de desafio ao sistema? A pergunta é fundamental. William, a gente já teve isso, de certa forma, na Operação Lava Jato. O sistema depois conteve. Agora, me parece que tem uma diferença em relação à Lava Jato, é que todos os casos no Brasil, e aí a gente não remete só à Lava Jato, vamos pensar também na Castelo de Areia, lá atrás, na Satyagraha, outros escândalos e operações que nasceram com operações importantes da Polícia Federal, em algum momento avançaram na Justiça na primeira instância, às vezes na segunda, e depois sempre tinha uma última instância revisora, o Supremo, que acabou, não quero dizer abafando, porque podia ter tecnicalidades jurídicas ali que permitiam que essas operações
fossem para estaca zero, né, e que permitissem ao sistema dominar, tomar de volta ali o domínio da situação, mas é diferente de casos como o Petrolão, o Mensalão e agora, claramente, o caso Master, em que você já tem uma investigação no Supremo e aí se ela anda, o problema era ela andar. Com o Toffoli realmente não estava andando. Agora, com o André Mendonça, claramente ela ganha tração. E aí, quem é que vai controlar? Porque se você já tem uma operação que está andando no âmbito do Supremo, aí fica mais difícil. E é um escândalo, como você disse, William, aí, claro, joga contra, porque todo o sistema se articula, porque ele é ecumênico, afeta mais a esquerda, afeta a direita, afeta o centrão. Afeta todo mundo, é ecumênico, mas ele está no Supremo, ele não tem instância revisora. Então, se o relator está disposto, se a PF está disposta, se a imprensa não para de falar do caso, do assunto, aí realmente você não tem uma instância revisora acima que pode retomar o status quo. Há um aspecto técnico, e como a gente sabe, o diabo mora no detalhe, também de grande relevância em todo esse complexo, Caio, que é a capacidade de entrosamento entre essas três, digamos, eu vou dizer instância, não é um nome técnico para designar o que eu quero, mas acho que serve para a audiência entender onde eu quero chegar. Nós temos os investigadores da Polícia Federal, nós temos o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e nós temos o relator no Supremo. Se entre os três não houver um mínimo de coordenação e de entendimento, um vai atrapalhar o outro. Sim. Vários relatos nesse ambiente conturbado da política em Brasília, que chegam a nós, davam conta, até alguns dias atrás, de uma relação complicada. Agora parecem os mesmos relatos sinalizar que começam a se entender. Do ponto de vista do sistema, como é que vai ficar? William, acho que tudo depende do Vercaro. Até onde ele quer ir, o que ele fala, quem que ele quer. As pessoas estão na mão, eles, né? Eles estão na mão. O Toffoli está na mão do Vercaro, o Alexandre de Moraes está na mão do Daniel Vercaro e todos esses políticos todos. E depende também de até onde a Polícia Federal já conseguiu avançar contra eles. O que a gente tem de informação, por exemplo, que contra o Toffoli tem bastante coisa avançada, contra o Alexandre ainda não. Né, para ficar nos dois ministros do Supremo, que são a grande novidade dessa delação. Na Lava Jato delatava deputado, senador, governador. No caso Master, chegou no Supremo Tribunal Federal. O quanto eles vão ser afinados depende, primeiro, do Daniel Vercaro, do seu advogado, né, porque o seu advogado também tem relações. A gente tem informação que tem relações com o Supremo e com o próprio ministro Dias Toffoli. Agora, não adianta o advogado Vercaro querer proteger, no caso, por exemplo, Dias Toffoli, se a Polícia Federal quebrou sigilo e encontrou o fundo, o Maridit, com relação com o Master. Assim, tem coisas que não dá para controlar. E sob essa ótica, é até bom ter quase que um check and balances, né, do sistema todo. Porque se a gente considerar o organograma, a Polícia Federal, em tese, em princípio, mais ligada ao Palácio do Planalto, ao presidente Lula, e o Andrei, que é o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, tem uma ligação próxima com o presidente Lula. Se a gente considerar o Gonei muito próximo ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, e tem essa ligação com o Gilmar Mendes também, já foi sócio, inclusive, lá atrás, puxa ali por ali. E você tem o André Mendonça, que está entrando nessa, quase que livre também de qualquer atuação ou de qualquer rabo preso, pelo que a gente está conseguindo acompanhar até agora. Muito embora a ligação com o Bolsonaro, com o bolsonarismo e por aí vai. Então, de alguma maneira, olhando pelo copo cheio, as desavenças e as ligações políticas de cada um dos três entes pode acabar confluindo para algo benéfico, positivo e inédito no Brasil. De novo, é aquela questão fascinante, Thaís. Quanto que as relações pessoais de animosidade ou de amizade, de um lado e do outro, superam o que hoje a gente identifica em alas do Supremo e nas diversas alas políticas envolvidas nesse escândalo, que sugerem uma força por baixo que até agora evitou qualquer tentativa de pizza do tamanho do Maracanã, que matou algumas das primeiras tentativas de desviar o foco da investigação e proteger. Eu sei que a pergunta é altamente especulativa. Isso triunfará?
Então, William, a gente estava lembrando, você acaba de dizer, né? Quer dizer, houve tentativa, de alguma forma, de evitar o processo, notadamente a atuação do Tribunal de Contas da União. A gente nem lembra mais, né, daquela atuação estapafúrdia do ministro Jonathan de Jesus de questionar o trabalho do Banco Central, a autoridade do Banco Central, enfim. A gente nem lembra mais do TCU, mesmo sabendo agora que teve diretor do Banco Central recebendo do Vorcaro para antecipá-lo das decisões e tudo mais, né? Manchando uma credibilidade pela primeira vez na história do Banco Central. Mas ainda assim, aquela operação foi tão estapafúrdia, foi tão sem pé nem cabeça, a mesma coisa da operação com os influenciadores, até a do Toffoli caiu por terra sozinha. Na semana passada, William, você vai se lembrar, a gente estava falando aqui de uma saída minimamente positiva para essa crise, era alguma elevação de um certo moral hazard entre as empresas e tal, para que passem a considerar que sair contratando escritório de advocacia, que é parente de ministro das cortes superiores, pega mal. Então, esse seria, vamos dizer assim, um desfecho ok, que passa, inclusive, perpassa essa história de proteger ou não o sistema. Então, se esse acordo sair, mesmo que a gente aqui continue falando tudo, mesmo que as provas sejam irrefutáveis, mesmo que seja inegável todo o escândalo, toda essa expectativa de que haja algum moral hazard que cresça ali no meio empresarial junto com os advogados, vira um vale-tudo. Porque as regras, porque assim, a baliza vai embora. Olha, você pode contratar quem você quiser, porque você... Aliás, o Vorcaro devia estar contando com isso. Certamente ele nunca achou que ele seria preso porque ele tinha um contrato com a mulher do Alexandre de Moraes de 130 milhões de reais. Bom, vamos pegar no plano dos fatos para encerrar esse segmento. Hoje foi dado um passo. Até aqui se falava de possibilidade, ela está aí. Isso aí provavelmente dá um rumo até aqui por nós, digamos, com um grande ponto de interrogação.